E pasme o que está acontecendo agora. Pasme o que está acontecendo agora. O filho do Bolsonaro, este malandro, este picareta, bandido, porque uma pessoa que faz uma coisa desta é um bandido. Ele está incentivando, nesse momento, gravou um vídeo hoje, para que F-35, veja a loucura, e porta-aviões possam atacar o Brasil. Eu te pergunto uma coisa, é esse o modo que uma pessoa, um patriota se diz? Capaz de incentivar a guerra de outro país porque o seu pai foi preso? Porque o seu pai foi condenado? Porque a sua turminha não conseguiu poder? Olha o Brasil! O Brasil, todo mundo está trabalhando, as instituições estão funcionando, as televisões estão funcionando, a oposição está livre, está falando, gritando para todos os lados, e aí ele diz que é uma ditadura? Mas olha as palavras do Eduardo Bolsonaro são tão nojentas, que a gente usa aqui a palavra de Ulisses Guimarães, que dizia: o traidor da Constituição é o traidor da pátria. Olha o que ele está falando. Olha o que pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais. Olha o que o Brasil diz. pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. O senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. O Brasil... Olha, a gente tem nojo. É um nojo tremendo de um camarada desse. Um traidor da pátria, que viaja do seu país, recebendo, eu acho que o Supremo Tribunal Federal deveria agir contra o Hugo Mota nesse momento, porque com as palavras do que ele está falando, aliás, o Brasil tem lei específica para isso. Lei contra aquele que incentiva um país estrangeiro contra o nosso, contra o seu próprio país. Então, esse camarada aqui, ele está incentivando um país estrangeiro, é um crime de soberania, é um atentado ao crime. A legislação brasileira prevê o crime de atentado contra a soberania nacional, tipificado no artigo 359 do Código Penal, que pune para quem negocia com um governo ou grupo estrangeiro, com o fim de provocar atos de guerra ou invadir o Brasil. Esse crime afeta diretamente a independência e a integridade territorial do país, sendo consumado com a intenção independente de um resultado concreto. Então, é o que nós estamos vendo do seu Eduardo Bolsonaro, um criminoso contumaz, um mentiroso, espalhador de contendas, espalhador de fake news, viajou para mentir do seu próprio país, porque não aceita o resultado das eleições, não aceita que os crimes do seu pai e os crimes da sua família sejam investigados, é capaz de entregar ao seu país pedindo F-35 para bombardear o Brasil. Você já viu uma coisa dessa? Vocês sabem o que é um F-35? É o caça de maior projeção, mais moderno que os Estados Unidos têm. São caças destrutivos. Então, o detalhe do crime dele é ação, negociar, articular ataque, fornecer informações estratégicas a um país estrangeiro ou grupo para provocar guerra ou invasão contra o Brasil, onde está previsto, artigo 359.1 do Código Penal. Qual o objetivo desse camarada? Provocar ato de guerra ou invadir o território nacional. Como é classificado?
é um crime contra a soberania nacional que atenta contra a existência do Estado brasileiro. A lei número 14.197 de 2021 inclui esse artigo no Código Penal, revogou a antiga lei de crime nacional e estabeleceu crimes contra o Estado Democrático de Direito. Em outras partes da legislação, como no Decreto 2.848, de 1940, e no Código Penal, artigo 136, também há disposições sobre crimes contra a soberania nacional. Então, o que o seu Eduardo Bolsonaro, esse patife, está fazendo é um crime contra o Brasil. Porque alguém, e eu falei aqui ontem para vocês, que na época do julgamento do presidente Lula, na época em que ele foi condenado em 2018, era presidente da França o Emmanuel Macron. E na época que o Lula foi preso, é presidente da China o Xi Jinping. Em algum momento, você imagina o Lula viajar, ou a Dilma, ou alguém que fosse próximo ao presidente Lula, viajar para a China, viajar, inclusive, para os Estados Unidos ou qualquer um país, para a França, pedindo intervenção econômica e pedindo intervenção militar caso o Lula fosse condenado? Vocês já imaginaram alguma coisa dessa? Vocês imaginaram a gente fazendo isso? Nós fazendo isso? Nunca. Ninguém faria isso. Porque nós amamos o nosso Brasil. Não importa o presidente que está, porque se um presidente é nojento, como o Bolsonaro foi nojento, nós fazemos oposição. E quando chega nas eleições, a gente faz de tudo para tirar um patife desse, como tiramos o Bolsonaro. Mas aí, querer que um país estrangeiro invada o Brasil por causa que eu não gostei do resultado das eleições, isso é obra de patife, de canalha, de covarde, de frouxo, de alguém que não merece viver no Brasil. Aliás, se tivesse uma lei, deveriam expulsar a família Bolsonaro toda daqui. Aliás, enviar ela, já que eles gostam tanto dos Estados Unidos, enviar lá para Guantánamo, para a prisão que os Estados Unidos têm lá em Cuba. Vai para lá, enfrenta lá, porque o que vocês fizeram e fazem contra o nosso país é de uma vergonha imensa. Eu sinto muita vergonha de ter um ex-presidente como o Bolsonaro governado esse país e o filho dele, atualmente, pedindo que um outro país estrangeiro solte bombas no nosso Brasil. É inadmissível uma coisa dessa. Impensável algum brasileiro fazer uma coisa dessa. Ah, porque a minha mãe foi presa, então eu tenho que destruir o Brasil todinho, mandar bomba para matar todo mundo, porque eu não aceito. Isso é uma patifaria muito grande. Não é possível que a justiça brasileira vai ficar de braços cruzados. Aliás, ele pode viver o quanto tempo ele quiser nos Estados Unidos. Mas no dia que esse desgraçado tocar os pés no Brasil, ele vai direto para a cadeia. E que pegue as maiores penas. Porque um traidor da pátria como ele merece apodrecer na cadeia. É isso que merece. Gente, eu termino ali, continuando aquela parte do Jornal Nacional que eu coloquei aqui, só rapidamente. E afirmaria que isso é o Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos, como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção